os tipos de movimentação de venda. Então, o cadastro de tipo de movimentação é um cadastro central do sistema. Tá? Qualquer operação de venda, compra, produção, transferência de estoque, qualquer operação que gere movimentação de estoque, vai ser cadastrada nessa tela de tipos de movimentação. E aqui a gente vai começar a abordar os tipos de movimentação de venda. Tá? Então, o que é o cadastro de tipos de movimentações de venda? Então, o cadastro de tipos de movimentação de venda ele existe para que você defina algumas informações essenciais para a venda do seu produto ou serviço, como se a venda gera conta a receber, a classificação financeira das contas a receber geradas, se a venda vai gerar movimentação de estoque, os setores de estoque de saída dessas movimentações de estoque, o CFOP aplicável àquele tipo de movimentação, a finalidade da emissão da NFE, se há uma operação com consumidor final, se calcula comissões de venda, entre outras configurações que você faz aí na tela de cadastro de tipos de movimentação. O tipo de movimentação de venda, ele deve ser selecionado nas principais telas do processo de venda do sistema, tá? Que são as telas de proposta comercial, pedido de venda, documento de saída e documento de venda de serviço. Alguns exemplos aqui de tipo de movimentação de venda, venda de produção de estabelecimento, com CFOP 5.101, 6.101 e 7.101, vendas de mercadoria adquirida de terceiros, com os CFOPs 5.102, 6.102 e 7.102. Ok? Como cadastrar um novo tipo de movimentação de venda? Então, vamos direto aqui no sistema. No acesso rápido, você vem aqui em tipos de movimentação. Então, como eu disse, essa é uma tela central do sistema. Todos os tipos de movimentação vão estar cadastrados aqui. Então, aqui pela natureza, você consegue filtrar os tipos de movimentação já cadastrados. Tá? Então, as naturezas são venda, venda de serviço, saída, compra de serviço, entrada, devolução e transferência. Então, se eu quiser ver os tipos de movimentação com natureza venda, selecione aqui venda, pesquisa, e aí você vai ver todos os tipos de movimentação com natureza venda que já foram criados no sistema. Tá? Então, criei aqui, olha, venda de produção para comercialização, venda de bem do ativo mobilizado, venda de produção para industrialização, venda de produção para uso ou consumo, e etc. Tá? Como criar um novo tipo de movimentação? Tá? Então, você clica aqui, olha, criar tipo de movimentação, você dá um nome, por exemplo, venda de mercadoria para uso ou consumo, um exemplo. Você dá uma abreviatura aqui, vou botar aqui VEM, MERC, uso, CONS, uma abreviatura aqui para o nome desse tipo de movimentação. A natureza eu seleciono aqui venda, ok? Função no estoque não precisa preencher, função na produção também não. Aqui você marca se gera conta a receber esse tipo de movimentação, né? Quando eu usar esse tipo de movimentação, se o sistema vai gerar conta a receber, normalmente os tipos de movimentação de venda geram contas a receber, somente em algumas situações excepcionais ele não vai gerar conta a receber, por exemplo, uma bonificação, né? Uma bonificação não gera conta a receber. Aqui você informa qual é a classificação da conta a receber que vai ser gerada pelo sistema, e essa classificação vem lá do plano de contas do financeiro, que nós vimos no último treinamento. Então, vou colocar aqui, olha, que quando eu fizer uma venda aí com esse tipo de movimentação, o sistema vai utilizar a seguinte classificação financeira, olha, receita com produto, ok? Aqui eu informo se esse tipo de movimentação vai gerar movimentação de estoque, tá? Então, como padrão, as movimentações de venda, né, geram movimentações de estoque, mas existem alguns casos especiais que não geram, tá? Por exemplo, uma venda para entrega futura, é um tipo de movimentação especial, que eu faço primeiro uma venda, sem movimentar o estoque, gera só um financeiro, aí depois quando o produto tá pronto, eu faço só a saída do produto do estoque, sem gerar financeiro para o meu cliente. Tá? Mas o padrão é isso aqui, ó, gera conta a receber e gera movimentação de estoque.
Esse preenchimento do valor unitário do documento não precisa ser preenchido. Campo ativo, se você já tiver cadastrado aqui um tipo de movimentação de devolução para esse tipo de movimentação, você pode selecionar aqui. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente no nosso programa de treinamento, que vai tratar especificamente de devoluções de venda. Aqui em estoque, você restringe aqui os setores de estoque que podem dar saída do produto nesse tipo de movimentação, se você quiser. Tá? A recomendação é restringir. Então, eu marco aqui, olha, restringe setores de estoque. Eu digo o seguinte, olha, quando eu usar esse tipo de movimentação aqui, na minha empresa 1 aqui, Indústria Sucesso Simples Nacional, o produto vai ter que sair do setor de expedição. Na minha empresa 2, lucro presumido, vai ter que sair também do setor de expedição. E na minha empresa 3 também vai ter que sair do meu setor de expedição. Aqui são os setores de estoque que a gente viu, se não me engano foi no último treinamento que a gente viu os setores de estoque que são cadastrados no sistema, né? Que você segmenta ali o seu estoque e aqui você consegue configurar, olha, da onde que eu vou tirar, né? De qual setor de estoque eu vou tirar os materiais quando fizer uma venda com esse tipo de movimentação. Aqui na aba fiscal, eu vou focar nas principais configurações, tá? Que vocês têm que preencher nesse momento, tá? Então aqui, o CFOP é padrão aqui para vendas dentro do estado. Então, por exemplo, 5.000, poderia ser 5.101, no caso aqui é 5.102, né? Venda de mercadoria adquirida de terceiros para dentro do estado. Para fora do estado seria 6.102. Se eu não quiser usar aqui para o exterior, eu deixo em branco esse campo aqui, tá? Os outros campos já você não precisa se preocupar agora, são campos mais avançados. Eu vou focar nos campos que vocês precisam se preocupar, tá? Então, a finalidade da emissão padrão, você coloca aqui com o padrão ó, NFE normal, tá? Finalidade de emissão padrão. Se trata de uma operação com consumidor final, tá? Aqui no caso, como é um tipo de movimentação de uso e consumo, no meu entendimento, sim, seria com o consumidor final, tá? Mas é importante sempre checar isso com o contador, tá? O que é mais importante aqui? O tipo de atendimento, tá? Então, qual é o tipo de atendimento desse tipo de movimentação? Geralmente, aqui o tipo de atendimento mais comum é esse aqui, olha, operação não presencial, outros, tá? Mas tem outros tipos de atendimento possíveis aqui que podem ser selecionados. Esse é um campo padrão para geração de NFE. Outra configuração que a gente recomenda fazer aqui para evitar falhas na geração de NFE é esse aqui, olha, bloquear geração de NFE com valor unitário zero. Tá? Em algumas situações pode ser necessário, tá, você gerar NFE com valor unitário zero, uma nota complementar aí de CMS, por exemplo, nota complementar de IPI. Então, a gente criou essa configuração aqui para, vamos dizer assim, nos tipos de movimentações normais, padrões do dia a dia, não aconteça esse tipo de falha, tá? De você gerar uma NFE com valor unitário do produto com valor zero. Então, para evitar isso, a gente recomenda marcar aqui para bloquear, ok? Nesses tipos de movimentação padrão. As outras abas, você não precisa se preocupar agora. Só aqui em vendas, olha, já adiantando um pouquinho, tá? Você pode marcar aqui se esse tipo de movimentação ele calcula comissões de venda, que é outro tema que a gente vai tratar aqui no nosso programa de treinamento mais à frente, e define aqui um valor padrão do campo sugerir comissões de venda automaticamente, tá? Isso aqui basicamente você está dizendo se você quer que o sistema ele aplique as comissões de venda automaticamente, tá? Na hora de você gerar um documento de saída com esse tipo de movimentação. Tá? Então você pode configurar o sistema para aplicar automaticamente ou não aqui nesse campo. Isso vai ser visto com mais detalhes quando a gente tratar aí do tema de comissões de venda. Ok? Clico aqui em salvar. E aí salvei o meu tipo de movimentação. Tá? Já está salvo aqui. Estou vendo ele aqui, olha, venda de mercadoria para uso ou consumo.
voltando aqui para o nosso artigo, tá? Então aqui a gente explica em detalhes, tá? Como cadastrar um novo tipo de movimentação, explicando aí todos os campos que vocês precisam se preocupar nesse momento, que foram os campos que foram apresentados ali diretamente no sistema, tá? E quais tipos de movimentação devem ser cadastrados no sistema, tá? Esse é um tópico importantíssimo, tá, pessoal? Então, a sua empresa deve cadastrar todos os tipos de movimentação de venda, né, que vão ser utilizados no processo de venda e faturamento, tá? Então, para isso, nós recomendamos avaliar todas as vendas efetuadas pela sua empresa nos últimos 3 a 12 meses, tá? É uma recomendação, tá? E aí, as variáveis-chave, né, para determinar os tipos de movimentação que serão cadastrados no sistema, geralmente são o CFOP, ok? Que está lá na nota fiscal, eu consigo ver lá na nota fiscal o CFOP que foi utilizado, então por isso que é interessante você ver as vendas efetuadas nos últimos 3 meses, que aí você vai conseguir ver ali todos os CFOPs que vocês utilizaram, né, para gerar NFE, nos últimos 3 a 12 meses, por exemplo. E a finalidade da operação. Tá? Então, a finalidade da operação, ela pode impactar na tributação de ICMS. Tá? E as finalidades mais comuns são comercialização, quando o produto vendido pela sua empresa é uma mercadoria para revenda para o seu cliente. Tá? Então, estou vendendo para o meu cliente está comprando da minha empresa para revender o produto. Então, uma venda com a finalidade de comercialização. Uso ou consumo, né? Quando o produto vendido pela sua empresa é um material de uso ou consumo para o seu cliente. Então, uma venda de produção é para uso ou consumo, por exemplo. Ativo fixo, quando o produto vendido pela sua empresa é um ativo fixo para o seu cliente, tá? Então, estou vendendo uma máquina, minha empresa fabrica máquinas, estou vendendo uma máquina para o meu cliente que vai compor o ativo fixo do meu cliente. Ou a finalidade de industrialização, né? Quando o produto vendido pela sua empresa é uma matéria-prima, né, para o seu cliente. Né? Estou vendendo, por exemplo, um polietileno para uma indústria plástica e essa indústria vai utilizar esse polietileno na fabricação das sacolas plásticas. Ok, então são duas variáveis chaves aí para vocês determinarem os tipos de movimentação que vão ser cadastrados no sistema, tá? Além dessas variáveis, nós temos o caso especial de uma venda interestadual para consumidor final não contribuinte do ICMS, que é necessário fazer a partilha de FAO do ICMS entre a UF origem e a UF de destino. Tá? Então, se você faz venda para outro estado, para consumidor final não contribuinte do ICMS, também é importante analisar esse caso especial. Para facilitar aí a vida de vocês, para entender os tipos de movimentação que tem que ser cadastrados, a gente agrupou aqui por grupo de CFOP, pelos grupos de CFOP mais comuns, os tipos de movimentação que normalmente são cadastrados. Tá? Então, por grupo de CFOPs 5.101, 6.101, normalmente se cadastra esses tipos de movimentação aqui, olha, venda de produção, aí as finalidades, né? Para comercialização, para uso ou consumo, para ativo fixo, para industrialização. E aquele caso especial que eu falei, né? Venda de produção interestadual para consumidor final não contribuinte de ICMS. Ok? Já para os CFOPs 5.401 e 6.401, que tratam aí venda de produção com ICMS ST, tá? Então, para esses casos aqui, normalmente a gente recomenda não cadastrar tipos de movimentação específicos para esses CFOPs. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver mais à frente que no cadastro de regras de tributação de ICMS é possível configurar o sistema para aplicar o CFOP de ICMS-ST ao item no documento quando há aplicação de substituição tributária de ICMS. Algumas empresas, alguns clientes preferem cadastrar um tipo de movimentação específico para venda com ICMS-ST. A gente vê isso em alguns clientes da Nomos. Tá? Por exemplo, o cliente pode cadastrar lá, olha, venda de produção para comercialização com ICMS-ST. Não tem nenhum problema, você pode fazer o cadastro dessa forma. Não é uma recomendação padrão da Nomos, por quê?
Porque muitas vezes quando o teu comercial está fazendo a venda para o seu cliente, você pode ter um produto que, dependendo é, da finalidade, né, se é comercialização, uso ou consumo, ativo fixo ou industrialização, e dependendo da UF de destino, ele pode ter aplicação de substituição tributária de ICMS ou não. E aí, se você deixa a cargo do teu comercial, né, escolher se aquela venda ali que ele está fazendo tem ICMS ou não, ele pode ficar meio confuso ali na hora de fazer a venda para o cliente, porque ele não sabe, né, se aquele NCM ali para aquela unidade da federação de destino tem ICMS-ST ou não. Então, o ideal é você cadastrar somente esse tipo de movimentação e deixar para que essa complexidade aí, se vai ter ICMS-ST ou não na operação, seja decidida pelo sistema através de uma configuração na regra de tributação, para o teu comercial ali, ele não precisar se preocupar com isso na hora dele estar fazendo a venda para o cliente, ok? A gente vai ver isso mais à frente aqui no cadastro de regras de tributação. Aí aqui a gente tem um exemplo aí dos tipos de movimentação para o grupo de CFOPs de venda de mercadoria, que no caso é quando eu compro uma mercadoria para revender para o meu cliente, tá? E essa mercadoria ela vem sem ICMS-ST, tá? Então é o grupo CFOP 5.102, 6.102. Então tem aqui, olha, venda de mercadoria e as finalidades para comercialização, uso ou consumo, ativo fixo, industrialização ou a venda de mercadoria interestadual para consumidor final não contribuinte ICMS, tá? Mesma coisa, a venda de mercadoria, em algumas situações excepcionais, pode ter aplicação de CMST, e aí geralmente quando tem aplicação de CMST, o CFOP muda para 5.403, 6.403, tá? Então, novamente aqui, a recomendação é você tentar configurar isso nas suas regras de tributação, para você não criar tipos de movimentação específicos aí para vendas de mercadoria com ICMS-ST, ok? E por fim, um último grupo aqui que é muito comum também, é quando você faz venda de mercadoria adquirida com ICMS-ST retido anteriormente. Tá? Eu compro uma mercadoria que já veio com ICMS-ST retido, né? Na nota do meu fornecedor veio o ICMS-ST destacado, e eu vou revender essa mercadoria, tá? E eu tenho que revender essa mercadoria com esse CFOP aqui, geralmente 5.405 ou 6.405. Então, nesse caso, a gente recomenda aqui cadastrar esse tipo de movimentação. Venda de mercadoria adquirida com ICMS-ST retido anteriormente. Então, a gente procurou trazer aqui nesse artigo os tipos de movimentação mais comuns, tá? Agora, isso não quer dizer que você tem que cadastrar todos os tipos de movimentação no sistema. Então, a gente recomenda aqui um passo a passo para você decidir os tipos de movimentação que você vai cadastrar no sistema. Aqui é importante que saber que quanto menos, melhor, né? Menos é mais aqui, né? Então, quanto menos tipos de movimentação você cadastrar, mais fácil vai ser para a tua equipe comercial, quando estiver fazendo a venda para o cliente, saber ali qual tipo de movimentação tem que selecionar e selecionar o tipo de movimentação correto, tá? Então, o primeiro passo são os CFOPs, utilizados pela sua empresa, tá? Então, vamos imaginar que a sua empresa ela só faz venda de produção, né? Eu produzo os meus produtos e vendo esses produtos fabricados. Eu não faço revenda de mercadoria, tá? Então, nesse caso, só faz sentido você cadastrar os tipos de movimentação venda de produção, que são aqueles tipos de movimentação com CFOP 5.101, 6.101, né? Não faz sentido eu cadastrar os tipos de movimentação venda de mercadoria adquirida, porque eu não vou usar isso, tá? Minha empresa não faz revenda, ok? O segundo ponto aqui para tomada de decisão são as finalidades das vendas praticadas pela sua empresa, tá? Então, por exemplo, se a sua empresa fabrica doces e vende apenas para restaurantes, então só faz sentido cadastrar tipos de movimentação de venda com a finalidade comercialização, né? Então, eu vendo para restaurantes os doces fabricados pela empresa e o restaurante vai revender esses doces para o cliente. Então, a finalidade da minha venda é comercialização lá no meu cliente, tá?
Então, nesse exemplo, não faz sentido você cadastrar tipos de movimentação de venda com as finalidades industrialização, uso ou consumo e ativo imobilizado, né? Você não vai vender uma produção de doce para ativo imobilizado, certo? Então é importante você refletir sobre o seu negócio para você cadastrar aí os tipos de movimentação que fazem sentido só para o seu negócio, ok? Item 3, venda interestadual para consumidor final não contribuinte CMS. Então não são todas as empresas que fazem esse tipo de operação. Então você tem que avaliar se a sua empresa faz venda para outro estado, para consumidor final não contribuinte CMS. É muito comum as empresas que têm operação de e-commerce, né? Que você vende para outro estado e muitas vezes é para uma pessoa física, né? Então esse é o exemplo clássico aí da aplicação desse tipo de movimentação aqui. Então avalie se a sua empresa tem esse tipo de operação, né? Para você só cadastrar se fizer sentido. E vendas com ICMST, então já foi falado, é que eu estou enfatizando, então geralmente não há necessidade de se criar tipos de movimentação específicos para vendas com ICMST. Se você conseguir ali, nas suas regras de tributação de ICMS, configurar o sistema para aplicar, né, o CFOP de ICMST quando, naquele cenário ali de venda, tiver aplicação de substituição tributária de ICMS. A gente vai ver isso mais à frente, ok? Bom, vamos ver agora como restringir os tipos de movimentação de venda por cliente. A gente já até viu isso, se eu não me engano, no último treinamento, eu só vou enfatizar aqui. A gente acabou de ver aqui o que é o cadastro de tipos de movimentação de venda, né? Como cadastrar os tipos de movimentação de venda. Agora é importante saber que eu posso restringir os tipos de movimentação de venda para o meu cliente, tá? Por que isso é importante? Porque às vezes eu tenho um cliente que eu vou sempre fazer a venda para aquele cliente com um determinado tipo de movimentação. E aí se eu faço essa restrição lá no cadastro do cliente, eu facilito a vida da minha equipe comercial, né? Que quando a minha equipe comercial selecionar o cliente lá na tela do pedido de venda, por exemplo, o sistema já vai filtrar os tipos de movimentação que podem ser utilizados para aquele cliente ali, evitando erros, né? Na hora de fazer ali o pedido de venda para o cliente, ok? Aí como restringir isso, vai lá na tela de pessoas, tá? Então você procura aqui o cliente que você quer restringir, por exemplo, nesse cliente exemplo Tocantins, vou editar ele aqui. Aí aqui na aba vendas, eu tenho aqui tipos de movimentação do cliente, tá? Então aqui eu posso restringir, então aqui eu vejo todos os tipos de movimentação de venda, então posso dizer, olha, quando eu vender para esse cliente aqui, a minha venda sempre vai ser venda de produção para ativo mobilizado, por exemplo. Esse é o único tipo de movimentação de venda que eu posso praticar com esse cliente. E posso também definir aqui um tipo de movimentação de venda padrão, né? Então, eu poderia ter aqui, olha, eu posso praticar esses dois tipos de movimentação, mas o padrão, o mais comum é esse daqui. Então, quando eu selecionar esse cliente aqui lá no meu pedido de venda, na minha proposta, o sistema já vai sugerir a aplicação desse tipo de movimentação padrão aqui para esse cliente, ok? Bem tranquilo, faz essa configuração aqui e salva, tá? Quais clientes devem ter o tipo de movimentação restringido? Essa é uma configuração avançada, tá, pessoal? Ela não é obrigatória vocês fazerem logo no início do projeto, tá? Mas na medida em que vocês forem avançando, sempre que possível, a gente recomenda avaliar os principais clientes da sua empresa e fazer essa configuração lá para evitar falhas, né? Na seleção do tipo de movimentação por sua equipe comercial ao cadastrar uma proposta ou um pedido de venda para aquele cliente. Ok? Vamos avançar. Vamos falar agora sobre como definir um tipo de movimentação de venda padrão para o produto. A gente até falou sobre isso, eu acho, tá? Nos treinamentos anteriores. A gente acabou de falar do cliente, agora você pode também definir um tipo de movimentação padrão para o produto, tá? Então imagina que um determinado produto da sua empresa, você sempre vende com um determinado tipo de movimentação. Então,
a sacola plástica reforçada premium, por exemplo, toda vez que você vende esse produto, você vende com um tipo de movimentação, venda de produção para comercialização. Então, se você quiser, você pode configurar isso lá no seu cadastro de produto, tá? Como fazer isso? Você vai lá em produtos, vem aqui no acesso rápido, produtos, você pesquisa aqui o seu produto, por exemplo, aqui a sacola, você edita aqui o produto, aqui na aba fiscal, você tem aqui, olha, tipo de movimentação padrão para venda do produto. Então você pode selecionar aqui, não é obrigatório, tá? Você pode selecionar aqui, se você quiser que o sistema sugira essa movimentação aqui, esse tipo de movimentação para a venda desse produto, sempre que você selecionar esse produto lá numa proposta ou num pedido de venda. Então seleciona aqui e depois salva aqui para salvar o cadastro do seu produto, ok? Quais produtos devem ter tipos de movimentação de venda padrão restringido? Novamente, essa é uma configuração também que a gente pode chamar de avançada, tá? Não é necessário você fazer isso, não é obrigatório, né, você fazer isso logo no início do projeto, mas sempre que possível a gente recomenda, né, se você tiver produtos na sua empresa que só podem ter um único tipo de movimentação, aquele exemplo lá do restaurante, né, eu tenho lá um determinado produto doce, por exemplo, que eu só vendo para restaurante os doces. Então todos os doces da minha empresa são fabricados, eu só vendo para restaurante. Então eu posso definir lá no cadastro do meu produto que o tipo de movimentação vai ser sempre venda de produção para comercialização. Isso facilita a vida da tua equipe comercial, que não vai ter falhas, né? Na hora que estiver fazendo um pedido, uma proposta desse produto, o sistema já vai preencher o tipo de movimentação com o tipo de movimentação correto ali de venda para aquele produto. Ok? Então, com isso, a gente cumpriu aí todos os tópicos aí de tipos de movimentação de venda